Pessoal, dando continuidade aos nossos estudos da nossa seletiva, certo? O nosso primeiro contato com palestrantes, oficineiros que vieram aqui foi com Dona Simone Cortez, a equipe da rádio, né? E aí a gente fez na semana seguinte a visita lá nos estúdios. Depois vocês fizeram a pesquisa, foi até com Diolange, no dia que ela veio no meu lugar. E hoje nós vamos terminar, que não deu certo, George mostrar a vocês a diferença de jingle, de esporte, comercial e outras coisas. E hoje, não sei se vocês já observam que nós temos aqui a presença dessa jovem, que eu fiz o convite a ela, certo? Para ela partilhar com vocês, certo? Ela vai se apresentar, dizer o nome e tal. E ela tem um vasto conhecimento, principalmente na área da comunicação, que ela vai compartilhar esse conhecimento dela conosco, para que quando nós, abra os ouvidos, olha, quando a gente partir para a parte prática, vocês têm que estar bem encorpados da parte teórica, para vocês entenderem o porquê do teórico com o prático. Então, eles vão fazer a parte prática? Vão. Fala, vão. Ah, pois seja bem-vinda, Karina, o palco é seu. Mas pra que isso, George? Captar sua luz. Jorge, se eu quebrar esse negócio aqui, eu não tenho dinheiro pra pagar, não. Vou logo lhe dizer. A assistente social não tem dinheiro pra essas coisas, não. Gente, boa tarde. Vocês são animados só pra conversar, né? Pra cumprimentar, vocês não são animados, não. Isso aí é sinal de que essa daí é boa. Esse é um sinal de que ela é boa. Eu acredito que a maioria me conhece, pelo menos Betinho me conhece. É, Betinho? Por isso que ele brigou com o George e eu fiquei calada, porque eu não podia defender George. Mas eu me chamo Karina, eu sou assistente social do hospital aqui de Campo Redondo. Eu tenho 17 anos de formada, eu sou formada pela UFRN. Eu tenho um trabalho como cantora, como compositora, já trabalhei muitos anos com marketing político, para prefeitos, vereadores, deputados. E como compositora também escrevendo discurso, que vocês nunca pensem que eles falam o que eles pensam, não, eles falam o que a gente escreve, o que é conveniente eles falarem, né, George? George sabe disso muito bem. Eu fui aluna do professor George no ensino médio, não dei trabalho a ele, graças a Deus, sempre fui uma excelente aluna e sempre... Querido, com licença, vai ser muito breve aqui, mas eu estou aqui de todo coração para contribuir com vocês, mas aí eu gosto de respeito. Eu estou aqui respeitando vocês, vim partilhar minha experiência e eu acredito que é interessante que vocês respeitem também quem está aqui na frente. Isso se trata de mim, do professor George, enfim, eu acho que isso é da boa educação, né? Tanto como aluno como ser humano. E aí eu vim partilhar um pouco, porque eu acho que o conteúdo de George é muito importante para vocês, e o meu é muito pequeno. O que foi? Ele que o conteúdo é meu. Não, o conteúdo que você vai partilhar. Que você vai partilhar é muito importante, e eu fiquei muito honrada também de partilhar isso com você. Eu hoje não tenho mais programa na rádio, mas tive um programa de rádio que foi, George me corrija se eu estiver errado, acho que foi 7 ou foi 9 anos que eu tive, 7 anos. 2010 a 2017, meu programa foi premiado como melhor programa religioso, eu tinha uma audiência fantástica, mas isso se devia muito a esse poder de comunicação que é o que nós vamos falar hoje. E o que é essa comunicação? A comunicação ela só existe quando nós somos entendidos. Por isso hoje a comunicação pelas redes sociais é tão forte. Você manda um emoji e a pessoa vai entender perfeitamente o que você está dizendo, porque o emoji está comunicando um sentimento, um pensamento. Você está lá na aula, odiando a aula, você manda um emoji vomitando, a pessoa vai entender. Esse professor é um porra, é um saco, essa aula é um nojo. Por quê? Você está comunicando um pensamento hoje de uma forma muito mais prática, sem precisar nem dizer uma frase. Então a comunicação ela existe quando nós nos fazemos entender. E essa comunicação ela é importante na nossa vida em todos os aspectos, em todas as áreas. É importante na nossa família, porque eu acho que também, e George fica à vontade para contribuir comigo nesse pensamento, é uma coisa bem vasta, mas eu vou resumir ao máximo. Tem muito a ver com o celular, a rede social, ela tem muito a ver também com o enclausuramento das pessoas. As pessoas também se fecham muito nesse mundo e acabam tendo pouco contato pessoalmente.
e às vezes falam muito pelo WhatsApp, mas não se expressam bem pessoalmente. Não é, Betinho? Não se expressam bem pessoalmente. E de tanto escrever, e as pessoas não gostam de se comprometer, porque sabem que áudio, ainda que apagado, ele fica guardado. Se vocês não sabiam, eu fico sabendo. Não gostam de se comprometer, aí não gravam áudio, o que expressaria a fala, só escrevem. A pessoa já fica nervosa, né? Já fica pensando assim, meu Deus, eu gravei um áudio falando de fulana. É tanto que tem gente que se compromete, por quê? Porque tem um áudio falando, isso serve inclusive como prova, né? E aí escreve o que está pensando, mas tem dificuldade de falar aquilo que está pensando. E aí é interessante, quando a gente se comunica, que nós nos comuniquemos através da mensagem das redes sociais, que é importante, mas também que nós tenhamos em vista que nós nos comuniquemos bem entre as pessoas. Porque às vezes a gente se comunica bem com os amigos nas redes sociais, mas chega em casa a gente se comunica muito mal com a família. Se fecha dentro do quarto e não tem relacionamento entre pai e mãe. Minha mãe não me entende, mas é claro que você não começa com ela. Ah, meu pai não me compreende, não entende meu jeito de ser. Você não conversa. Você não expressa seus sentimentos, não há comunicação, porque comunicação é troca. Eu falo, você entende, eu expresso, você entende, o outro ouve. E compreenda uma coisa, as pessoas não têm que concordar em tudo com a gente, não. Elas só precisam nos respeitar. Se comunicar também é ter certeza de que o outro pode discordar da gente e o respeito tem que prevalecer. Em alguns momentos eu posso não concordar com o George, mas se eu respeitar George e ele me respeitar, vai estar tudo bem. Talvez alguma expressão minha no programa de rádio, quando eu faço lá no lugar do meu irmão, o George diga, rapaz, eu não concordo com essa fala de Karina, não. Eu não acredito desse jeito, não. Mas se houver respeito, tá tudo certo. A gente consegue conviver bem. Isso também é comunicação. Aí a comunicação tem outra cilada, que é a famosa fake news. Passar uma mensagem que você não tem certeza que é certo, não tem certeza que é verdade. Aí você soube que fulano saiu com ciclano e fez isso e fez aquilo, e casou e batizou e já está grávida do menino de um dia para o outro. Você soube, não tem certeza. Aí você passa a mensagem. Aí alguém ficou sabendo que disse a não sei quem, meu filho, porque para espalhar uma glória, mas nunca vai sair, nunca vai chegar na pessoa do jeito que você disse. Então o que acaba acontecendo? A comunicação acaba sendo prejudicada, porque as pessoas têm dificuldade de verbalizar, fazendo o quê? Olho no olho, e acaba passando informação que não é correta. Aí eu vou entrar agora, e daqui a pouco eu já estou finalizando, não se preocupe. E aí eu vou entrar agora numa coisa que eu acho muito importante para a comunicação. Na minha experiência, tanto como cantora, como compositora, e eu consegui entrar na UFRN, primeiro porque Deus quis, e depois porque, George foi meu professor e sabe, eu tenho uma facilidade muito grande para escrever. Eu escrevo muito melhor do que eu me expresso verbalmente. Mas por que eu tenho uma facilidade para escrever, para me comunicar através das palavras? Porque eu leio muito. E infelizmente hoje, a cultura da leitura do livro de papel, ou mesmo do livro no celular, hoje está prejudicada. Por quê? Porque as redes sociais tomaram uma proporção tão grande que elas tomaram todo o nosso tempo. Eu não estou falando só de vocês, não, eu estou falando da sociedade. A sociedade hoje tem todo o seu tempo tomado pelas redes sociais, e aí nós temos uma dificuldade de colocar a leitura como algo prioritário na nossa vida. Aí quando a gente vai falar, fica quando vê o microfone, eu falo o que? Ai meu Deus, eu tô nervosa. Eu digo o que? Pelo amor de Deus. Aí quando vocês forem para a parte prática, vocês vão sentir o que eu estou dizendo aqui. Se vocês não leem, se vocês não conhecem a leitura profundamente, vocês terão dificuldade para escrever, para se expressar. Karina, mas eu sou tímido. Ok, tá tudo certo. Tem pessoas tímidas que também se comunicam muito bem. Por quê? Porque quando a gente tem um embasamento da leitura, a gente consegue fluir
na expressão verbal, mesmo que seja de uma forma mais limitada. Eu sinto isso tanto para compor, porque compor é muito da inspiração, mas quanto mais vasto o seu vocabulário, melhor você escreve, melhor você compõe e melhor você se expressa. Como eu disse a vocês, melhor você escreve um discurso quando você trabalha com isso. Melhor você escreve um discurso, ou melhor você se expressa, por exemplo, quando eu tenho que escrever um relatório por causa da minha profissão, quando eu tenho que enviar um relatório para um juiz, porque é uma outra linguagem, eu tenho que ser uma linguagem muito formal, uma linguagem mais rebuscada, então eu tenho que ter uma leitura rebuscada também, eu tenho que ter um vocabulário, então eu preciso ler mais. E aí, nome de gente que tem as coisas, né, Jorge? E aí eu encerro dizendo a vocês, porque eu estou cumprindo o que eu disse a Linduarte, eu disse, Linduarte é uma conversa informal, simples e objetiva, porque não funciona esse negócio de falar muito e não dizer nada. Mas eu finalizo dizendo a vocês, já pedindo licença porque eu vou ter que me retirar, eu finalizo dizendo a vocês que comunicar bem é, antes de tudo, ler muito. Precisa ler muito. Eu hoje leio muito menos do que eu gostaria. Muito menos. Mas já cheguei a ler 13 livros em 7 dias. Já cheguei a ler 15 livros em um mês. Sempre tive uma leitura muito vasta. Karina, por quê? Para se amostrar, para dizer que lê muito? Não, porque eu preciso. É essa a ideia que você tem que ter. Eu vou ler mais para saber mais, para ter um vocabulário melhor. Vocês têm biblioteca aqui, gente. É investir em você. Se você tiver um celular, às vezes alguém chega, um ladrão chega. Quantas pessoas perderam o celular nessas festas de maio? O ladrão chega, rouba, vai embora com seu celular, mas o conhecimento ninguém tira de você. Então, para se comunicar bem, para falar bem, para escrever bem, leitura. E eu desejo de coração todo sucesso a vocês. E quando o Linduarte leva vocês para a rádio, eu quero ouvir vocês. E eu tenho certeza que se vocês investirem na leitura e priorizarem isso, vocês vão escrever melhor, falar melhor e vão ser muito melhor sucedidos se vocês fizerem assim. Eu agradeço a Linduarte o convite. Eu que agradeço profundamente. Muito obrigado. Como é que tira esse negócio?